E aí, torcedor palmeirense, quanto tempo que a gente não fazia um videozinho por aqui no canal Porco Raiz, mas a gente tá chegando aí para falar de Verdão, depois dessa vitória lá no Newton Santos, que a gente traz 3 pontos importantes para a continuidade do campeonato. Então, já vai chegando, deixando o seu like, vamos pra gente no vídeo comentar um pouquinho sobre esse jogo, sobre a técnica, sobre a tática, sobre o resultado, enfim, sobre tudo. Bora lá! Bom, vamos lá, gente. O Abel ele fez algumas mudanças, né, com a escalação inicial do jogo contra o Botafogo lá no Newton Santos na noite de ontem. Trocou alguns jogadores, como o Maurício, né? Trocou o zagueiro, tirou o Mikael, colocou o Murilo, que já estava voltando de lesão, mas se lesionou novamente. Enfim, fez algumas mudanças, porém mantendo o mesmo escopo, né, do jogo contra o Universitário na Libertadores. E nós imaginávamos que fosse na mesma pegada, mas não, o Abel recuou o time, né? A gente viu um Felipe Anderson totalmente lateralizado, como se fosse um lateral de fato, né, defendendo atrás. Enquanto o time se defendia, Felipe Anderson estava fazendo a função de lateral, defendendo, enquanto o Piquerez, que é um lateral de fato, vinha marcar um pouco para dentro, né, e assim acontecia também do lado contrário, porque ele entrou com o titular Kelvin, que é o novo contratado, fazendo o mesmo tipo de movimentação. O time, no primeiro tempo, passou muito pouco, né, do meio de campo, criou muito menos e estava programado e armado para se defender e jogar por uma bola. Tanto que isso aconteceu de fato, uma bola que espirrou ali no ataque do Botafogo, sobrou ali para o nosso meio de campo, que ligou rapidamente o Vitor Roque, que mais rápido ainda ligou o Felipe Anderson, que entrou positivamente por dentro e conseguiu machucar o goleiro do Botafogo, fazendo 1-0 para o Palmeiras. A gente vai para o intervalo assim. Porém, no primeiro tempo, nós não criamos praticamente nada, a não ser essa chance de gol que foi convertida. Mas o Botafogo teve ali umas 3 ou 4 chances claras de gol e não conseguiu converter, e o Palmeiras só se defendeu. Segundo tempo, a gente tem algumas mudanças, né? Trocando 6 por meia dúzia, né? Abel faz mudanças novamente, tirando o Vitor Roque, que estava muito bem no jogo. O Vitor Roque não gostou da mudança, né? E aí a gente meio que desordena um pouco mais o time, apesar de que eu achei que no primeiro tempo o time já estava desordenado com essas novas funções táticas, né, que o Abel colocou os jogadores meio perdidos, né, errando muito time da bola, porque estão com pouca intimidade entre eles, jogam muito pouco juntos, porque muda todo o jogo, né? E o Palmeiras no final eu acho que teve muita sorte em sair com esse 1-0, porque eu não vi um futebol, né, propositivo para sair com a vitória. Eu acho que o empate estaria de bom tamanho pelo que nós jogamos, mas é óbvio que o que nós jogamos e ganhamos está de bom tamanho, óbvio, foi um belo resultado, né? Pelo futebol apresentado e pela postura dentro de campo, no meu modo de entender, mais uma vez, um pouco acovardada, principalmente se pensarmos que o Botafogo, devido ao seu problema de meio de semana, escalou um time reserva, né? Eu acho que o Palmeiras poderia ter feito um pouquinho mais, já que não se preocupa com a Libertadores na volta, né? No final, o Everton fez uma grande defesa e a gente sai com a vitória importante para a gente ficar coladinho, né? Estamos coladinho, tá aí a classificação, um jogo a menos do Flamengo com 43, estamos aí com os nossos 39, praticamente um ponto atrás do Flamengo, todo poderoso, cheio do dinheiro, né? Com relação ao Abel Ferreira e a sua coletiva, eu prometi para mim mesmo não comentar mais sobre esse personagem do Palmeiras, porque eu julgo que ele quer ser maior do que a instituição, do que a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu não acho isso legal. Ele mais uma vez deu algumas evasivas, né, na pergunta sobre o contrato que ele assinou lá com o Al Saad, né? Muito ego, né? Muito ego, e eu prometi para mim mesmo que eu não vou ficar comentando sobre esse personagem, porque eu quero comentar sobre o Palmeiras e sobre o futebol. O futebol achei um pouco equivocado, principalmente porque muda, né, os jogadores de suas posições originais para inventar posições, inventar posicionamentos que diminuem a capacidade técnica e agressiva do time, mas se era o propósito, o importante é que trouxemos os 3 pontos e eu estou feliz por causa disso, né? É perigoso, sim, mas a gente segue vivo no Campeonato Brasileiro, tá legal? Vou ficando por aqui, um grande abraço para vocês aí, avante palestra, não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de dar seu like e comentar aí que eu respondo todas, grande abraço.